Para isso, eu vou conversar agora com a promotora de justiça Fabiola Sucassas, ela que é promotora de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Ela é a assessora do Procurador-Geral de Justiça do Estado no Núcleo de Inclusão Social do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público Paulista. E, além disso, ela é diretora do Movimento do Ministério Público Democrático. Esqueci que ela ainda é a promotora do Grupo de Enfrentamento da Violência Doméstica do Estado de São Paulo. Promotora, seja bem-vinda mais uma vez à programação da Rádio Justiça. Muito obrigado por nos atender, ainda mais nesta edição especial em homenagem ao Dia da Justiça. Seja bem-vinda, uma ótima tarde. Muito obrigada, Ricardo. Uma boa tarde. Realmente, hoje, neste dia de feriado, temos muito a comemorar. Temos muito a comemorar pela nossa justiça, por como o sistema de justiça tem respondido às demandas e, lógico, também de cutucar, porque nós estamos neste programa e sou aqui a única mulher dentre os profissionais do sistema de justiça, não é mesmo? Gostei. Então vou aproveitar a cutucada e vou cutucar também fazendo a seguinte pergunta. A senhora falou que temos muito o que comemorar. E hoje o Supremo Tribunal Federal é presidido por uma mulher, ministra Carmen Lúcia. O Superior Tribunal de Justiça, a nossa terceira instância, é presidido por uma mulher, ministra Laurita Vaz. A Procuradoria-Geral da República, o órgão máximo de todo o sistema do Ministério Público, é presidido por uma mulher, Procuradora-Geral Raquel Dodge. E ainda a Advocacia-Geral da União é presidida por uma mulher, a Advogada-Geral da União, Grace Mendonça. Em termos de presença feminina no Poder Judiciário, temos o que comemorar? Bom, eu acredito que seja um avanço, mas não é o ideal, né? Ainda, pelo menos no Ministério Público de São Paulo, temos um quadro de aproximadamente 30% de mulheres nos cargos do Ministério Público. Porém, não tivemos nenhuma mulher ocupando o cargo de Procuradora-Geral de Justiça ainda na nossa história. É sabido que as mulheres, quando ingressam no Ministério Público, elas já entram com uma defasagem, que é a defasagem numérica, né? E se pensarmos não só na questão da representatividade, falta ainda a participação das mulheres nesses espaços de poder. E ainda sobre se, no seu entender, a presença feminina promotora ainda, apesar dos avanços, ainda está distante do ideal, pelo menos a gente vem observando no Poder Judiciário, e por Poder Judiciário eu me refiro a todo o sistema de justiça, não só aos magistrados, mas da mesma forma à advocacia, aos advogados públicos, defensores públicos, advogados particulares e ainda ao Ministério Público na figura dos procuradores e promotores. O Poder Judiciário, de modo geral, vem prestando toda uma atenção especial às mulheres e à situação de vulnerabilidade ainda das mulheres do país, ao histórico problema da violência doméstica, e não só em relação às mulheres, indígenas, crianças e adolescentes, população negra, segmento populacional LGBT, isso para não falar em muitos outros direitos dos excluídos. Por que o Poder Judiciário, se comparado ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, vem exercendo esse papel de vanguarda, como gosta de dizer o nosso ministro Marco Aurélio Mello, aqui do STF, como última trincheira da cidadania? Bom, o ministro tem razão, né? Porque quando nós temos os direitos humanos negados, nada nos resta senão a procurar o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário tem cumprido seu papel. Como eu faço parte desse sistema de justiça e como o Ministério Público demanda ao Poder Judiciário, posso dizer que o Ministério Público tem uma grande responsabilidade nesta parcela, desta resposta de reconhecimento de direitos humanos. Temos aí a efetivação da Lei Maria da Penha, que em seus 11 anos de existência traz os nossos tribunais confirmando a necessidade, né, de afastar as teses que tentam apagar a luta das mulheres. Então temos súmulas que afastam o princípio da insignificância, temos súmulas que afastam
a aplicação de institutos despenalizadores e assim por diante. Temos também um judiciário que tem reconhecido a importância de discutir gênero nas escolas. Não se pode conceber que municípios afastem a palavra gênero, que proíbam que nós falemos sobre gênero na formação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, pois se as crianças e adolescentes têm o direito de aprender, de absoluta importância que aprendam a respeitar as diferenças. Então nós realmente compreendemos que o judiciário, obviamente, lógico, estou falando mais dessa área dos direitos humanos, que é uma área que muito me agrada, tem sim cumprido o seu papel. Isso sem mencionar sobre as nossas lutas contra a corrupção, né? Que se não fosse o judiciário, certamente ainda estaríamos na mesma situação de que quando, digamos assim, os portugueses chegaram no Brasil. E é de se destacar que a senhora acaba de trazer aqui para o nosso ouvinte, promotora, quanto a essas diferentes lutas em diversas frentes travadas pelo Ministério Público, porque afinal o Ministério Público não se resume a combate à criminalidade, à corrupção e, no senso comum, o Ministério Público tão associado aí a essas grandes operações como a Operação Lava Jato. Sim, ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, do Estado democrático de direito, né? E também a defesa dos interesses individuais indisponíveis. O Ministério Público está na defesa do meio ambiente, na defesa da cidadania, na defesa da organização urbanística, na defesa da causa indígena, na defesa dos consumidores. Temos um Ministério Público extremamente voltado às questões sociais, como a educação, as causas da população negra, as causas da população, das pessoas portadoras de pessoas com deficiência, das pessoas idosas e assim por diante. A função do Ministério Público é muito mais abrangente do que a questão criminal. Quando nós falamos de defesa de todos esses direitos, dos direitos sociais, nós temos que pensar que a atuação ela deve se voltar a uma série de diretrizes, né? Uma série de medidas, como as medidas não só judiciais, mas também as medidas que visam a prevenção da violação desses direitos, que visam a proteção desses direitos. Eu converso aqui no Direito Direto desta sexta-feira, 8 de dezembro de 2017, com a promotora de justiça Fabíola Sucassas, ela que é promotora de justiça no Ministério Público de São Paulo e, entre as tantas atribuições, ela é a assessora do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo no Núcleo de Inclusão Social do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público Paulista. E ela participa comigo e com você, ouvinte, desta edição do Direito Direto em homenagem ao Dia da Justiça, portanto, feriado no Poder Judiciário do país inteiro, Dia da Justiça, que é data oficial do calendário nacional desde 1945. E a criação do Dia da Justiça teve por objetivo homenagear o Poder Judiciário e todos os profissionais que atuam para o cumprimento da justiça no país e, dessa forma, aí vai a homenagem da Rádio Justiça como emissora oficial não só do Supremo Tribunal Federal, mas ainda de todo o Poder Judiciário brasileiro. E a senhora trazia aqui há pouco, promotora, já que o programa conversa com os três lados do sistema de justiça, magistratura, advocacia e agora Ministério Público, e a senhora mencionando aqui a importante e tão ampla atuação do Ministério Público, a senhora deu exemplo meio ambiente, planejamento urbano, causa indígena, consumidores, o Ministério Público exercendo, como se diz no meio jurídico, o papel do fiscal da lei, sempre provocando o Poder Judiciário para garantir o cumprimento dos direitos previstos em lei.
A população, ainda mais com essa nova configuração do Ministério Público trazida pela Constituição do país, o Ministério Público bastante protagonista no sistema de justiça. Essa é a configuração no papel, mas na prática a população brasileira já se apropriou do Ministério Público, já está consciente do Ministério Público e sabendo utilizar o Ministério Público, provocando o Ministério Público para que o Ministério Público recorra ao Poder Judiciário, à magistratura? Sim, a população reconhece sim o Ministério Público com esse papel. Logicamente, é preciso avançar para levar mais informações sobre as possibilidades de intervenção do Ministério Público, mas temos aí uma população que confia na atuação do Ministério Público, que tem no Ministério Público uma das instituições mais respeitadas, uma das instituições mais isentas das práticas corruptas desse país. Promotora, quero agradecer mais uma vez pela sua participação, pela presença aqui no Direito Direto, edição especial de homenagem ao Dia da Justiça. E no seu nome, promotora, parabenizar a todo o Ministério Público, aos promotores, procuradores, por essa importantíssima, inestimável, valiosa atuação em defesa dos direitos do povo brasileiro. Sucesso, um ótimo fim de semana e até a próxima, promotora. Muito obrigada, Ricardo. Eu agradeço. Eu gostaria de deixar o seguinte recado para quem nos ouve, que todos possam exigir sim do Poder Judiciário, exigir sim do sistema de justiça, porque nós, pelo menos eu como Ministério Público, posso dizer, se somos a voz da sociedade nos bancos da justiça, que a população nos procure para que nós possamos representá-la adequadamente e à altura do que merece. E você, ouvinte...